Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um especial do MGF. De fato, este é um especial ainda mais destacado do que os demais, pois hoje vou discorrer sobre aquele que é, possivelmente, o tema mais querido e caro aos fãs das crônicas que estão ansiosos pela vindoura estreia da nova série derivada deste universo, House of the Dragon, que contará a história por trás dos eventos que conduziram à Dança dos Dragões, a guerra civil que contrapôs parentes e antigos amigos e levou a casa Targaryen, a mais poderosa que alguma vez havia existido nos Sete Reinos, às raias da aniquilação total. Durante o reinado de Viserys I, que marcou o auge do poder e da hegemonia dos Targaryen por sobre o Westeros, nada menos do que 20 dragões eram controlados de alguma forma pela Casa Real, e após a morte do monarca e a explosão da dança, tais criaturas foram divididas e fragmentadas entre ambas as facções da guerra, os negros e os verdes. Segundo aquilo que sabemos até o momento, um total de 17 dragões serão apresentados na série, embora não saibamos exatamente quais das criaturas serão escolhidas para figurarem na produção. Por isso, o que me proponho a fazer aqui e agora é apresentar todas as 20 criaturas vivas então, a maioria das quais controladas pela Casa Targaryen durante o início dos eventos da Guerra Civil, para que aqueles ainda não familiarizados com os dragões que poderão figurar em House of the Dragon possam ter um melhor entendimento de suas histórias, feitos e destinos, antes que a série debute no ano que vem. Contudo, antes de começar a traçar os perfis dos dragões que poderão aparecer, é preciso apontar um fato importante que muitos fãs ainda parecem ignorar. Balerion, o Terror Negro, o maior dragão Targaryen que já existiu, não deverá aparecer na série, pois já no início do reinado de Viserys, que se deu no ano 103 após a conquista, a criatura do Conquistador já se encontrava morta há 9 anos, tendo falecido de causas naturais para além dos 220 anos de idade em 94 após a conquista. Sendo assim, não é provável que vejamos o Terror Negro, embora o teaser da nova série tenha apresentado um grande crânio negro envolto por velas durante um breve momento, o que nos leva a ponderar que deva se tratar do crânio do próprio Balerion, sugerindo que seu funeral ou talvez um altar dedicado a si na corte sejam apresentados. Com isso fora do caminho e sem mais delongas, comecemos, falando antes de mais nada sobre as criaturas mais velhas e experientes. Vhagar, o único dos 3 dragões dos tempos da conquista ainda vivo durante este período, era também o maior e mais impressionante monstro a serviço da Casa Real. Tendo sido anteriormente controlada por ninguém menos do que a Rainha Visenya, a irmã e esposa mais marcial e guerreira do Conquistador, a criatura gozava de uma formidável reputação e ainda viria a ser controlada por mais 3 senhores, o Príncipe Bilan, Lina Velaryon e o Príncipe Aemond, um dos, se não o apoiador mais entusiasmado da pretensão de Aegon II ao trono, sendo Aegon seu irmão mais velho. Tanto Aemond quanto Vhagar lutaram com entusiasmo na guerra até suas mortes, no ano 130, durante a luta sobre o Olho de Deus. Vermithor, conhecido então como a Fúria Bronzea, por conta da cor de suas escamas. Ele fora a criatura montada pelo velho rei, Jaehaerys I, durante suas décadas de reinado, e era também outra das criaturas mais fortes e experientes de então, sendo praticamente centenário durante o início dos eventos da dança. Seu mestre durante os combates foi Hugh Martelo, um dos sementes do dragão, filhos bastardos de sangue Targaryen e Velaryon que haviam sido recrutados para tentarem sua sorte controlando as criaturas aladas. Vermithor, infelizmente, acabou por angariar uma certa má fama decorrente dos atos de seu senhor, que trocou de lado entre os verdes e os negros de acordo com suas próprias conveniências, e tanto Hugh quanto o dragão faleceram durante a Segunda Batalha de Tumbleton, no ano 130. Asa Prata, outra criatura então centenária, uma resplandecente dragão com escamas prateadas que havia pertencido outrora à rainha de Jaehaerys, Alysanne. Ainda que Asa Prata nunca tenha demonstrado um temperamento propriamente guerreiro, era um trunfo que não poderia ser deixado de lado, e por isso, com o início da dança, a criatura foi clamada por Ulf, o Branco, outro dos sementes do dragão, para lutar a princípio em favor da facção negra. No entanto, Ulf seguiu o exemplo de Hugh Martelo e também trocou de alianças durante a guerra, de acordo com seus desígnios, vindo também a morrer durante a Batalha de Tumbleton em 130.
No entanto, Asa Prata foi capaz de escapar aos cavaleiros que tentaram domá-lo, fugindo para um ambiente natural e tornando-se progressivamente mais feral e selvagem ao longo do curto reinado de Aegon II e pelo tempo subsequente após a dança, sendo um entre apenas 4 dragões sobreviventes ao fim da guerra. Asa Prata estabeleceu um covil para si em uma pequena ilha no meio do Lago Vermelho, um corpo de água remoto na porção noroeste da Campina, e embora saiba-se que a criatura lá permaneceu durante o período regencial de Aegon III, não se sabe ao certo seu destino final, nem a data de sua morte, com algumas pessoas especulando que Asa Prata possa ter sobrevivido para muito além da dança e da última morte confirmada de um dragão Targaryen, talvez ainda estando viva mesmo durante o período das primeiras rebeliões Blackfyre. Dreamfire, a bela criatura azul pálida montada pela princesa Rhaena Targaryen e, mais tarde, pela princesa Rhaelyna. Era outra criatura centenária durante o início dos eventos da dança, o que a tornaria mais do que apta aos combates, mas infelizmente para os apoiadores da facção verde, a princesa que a controlava havia recentemente perdido seu jovem filho, se encontrando imersa em trevas e no pesar, sem nenhuma condição de controlar sua criatura, de modo que Dreamfire permaneceu trancafiada no Fosso dos Dragões durante o decorrer da guerra. Depois que Rhaelyna se jogou de uma das torres da Fortaleza Vermelha, disse que Dreamfire, tomada por um acesso de fúria por ser capaz de sentir a morte de sua senhora, arrebentou 2 das correntes que haviam sido presas a si para mantê-la no lugar. A criatura permaneceu no fosso até o ataque da turba enfurecida ao local, em 130, quando o dragão foi de todos os presentes ali o que mais eliminou revoltosos, queimando e dilacerando os atacantes um a um. Dreamfire também foi capaz de escapar de seus grilhões, alternando entre momentos de voo e pouso, nos quais matava mais e mais atacantes, sempre sob uma forte chuva de dardos e flechas. Em um determinado momento, enquanto ainda no ar, o dragão teve um olho atingido por um dardo fortuito, e então, meio cega e tomada pela loucura resultante da dor e da surpresa pelo golpe, Dreamfire voou com rapidez até o alto para fugir dos agressores, apenas para atingir com força o teto em forma de domo do fosso, rachando-o no impacto. Metade do teto de pedra desmoronou como resultado, esmagando a criatura e centenas de revoltosos sob toneladas de escombros. Meleys, a criatura que fora comandada pelas princesas Alyssa e Rhaenys Targaryen. Era um dragão impressionante, de escamas vermelhas e membranas rosadas, além de ser considerado como um dos monstros alados mais rápidos e ágeis de Westeros, superando criaturas maiores com facilidade. A princesa Rhaenys comandou Meleys durante os eventos da dança, combatendo em favor da facção negra. Durante a batalha pelo Ninho da Gralha, nas Terras da Coroa, Meleys se viu cara a cara com 2 criaturas verdes ao mesmo tempo, Vhagar e Sunfyre, e de acordo com o Arquimestre Gilden, a criatura de Rhaenys poderia ter sido capaz de encarar tais dragões individualmente, mas não teve chance alguma contra ambas juntas. Meleys não sobreviveu à queda subsequente ao embate, e seu corpo foi despedaçado após a batalha. Caraxes, também conhecido como Wyrm de Sangue, dada a cor rubra profunda de suas escamas, era outro dos dragões mais experientes durante o início da dança. Ele foi comandado pelos príncipes Aemon e Daemon Targaryen, e era conhecido desde sempre por sua excepcional ferocidade, sendo capaz de encarar criaturas muito maiores que si mesmo em batalhas sem temor. Em especial depois de ser assumido por Daemon, Caraxes se tornou uma das máquinas de guerra mais formidáveis de seu tempo, acompanhando o príncipe em suas guerras nos degraus, antes de se envolver fundo na dança, lutando em nome da facção negra. Ambos estiveram envolvidos, entre outras coisas, na tomada de Harrenhal, e a partir dessa fortaleza, ambos alçaram voo para encarar o príncipe Aemon, da facção verde, montado em Vhagar, a maior criatura Targaryen viva então. Todos os 4 pereceram lutando na chamada Batalha sobre o Olho de Deus, com Caraxes tendo sua garganta aberta, suas entranhas espalhadas e uma de suas asas arrancada pelos dentes e pelas garras da criatura maior, sem nunca ter se acovardado diante dela. Mesmo assim, o Wyrm de Sangue ainda teve força o suficiente para se arrastar para fora das águas do lago, falecendo sobre a terra lamacenta de sua margem, diante das gigantescas muralhas da loucura de Harren Negro. Syrax, a última das criaturas de maior monta e idade durante o período da dança, o dragão pessoal da Rainha Negra, Rhaenyra Targaryen. Seu nome veio de uma das divindades perdidas da Valíria de outrora, e suas escamas se apresentavam em uma cor amarela bem pronunciada. Ela era então grande e feroz, embora não fosse tão formidável quanto Caraxes ou Vermithor. Ainda assim, ela serviu bem a sua rainha, participando da retomada da capital por sua facção, após o que foi mantida acorrentada dentro das muralhas da própria Fortaleza Vermelha durante o curto governo da rainha.
No entanto, após a morte de Rhaenyra, Syrax foi movida para o Fosso dos Dragões com as outras criaturas pertencentes aos negros, e encontrou seu destino durante o assalto ao local, apesar do esforço do príncipe Joffrey para salvar a si e aos outros dragões negros. Durante o voo de ambos, Syrax se remexeu, pois não aceitava outro montador que não fosse a própria Rhaenyra, já que essa não é a natureza de um dragão, atirando o príncipe para sua morte, e de acordo com Gildan, ela poderia ter simplesmente se mantido pairando acima da carnificina, mas o cheiro do sangue a atraiu para o solo, onde matou diversos revoltosos com seus dentes e suas garras. Ainda assim, apesar de sua determinação e ferocidade, é certo que Syrax faleceu durante o assalto ao fosso, embora não se saiba exatamente em que condições. Alguns outros dragões naquele período eram tidos como grandes o suficiente para irem para a guerra, embora não fossem criaturas tão intimidantes e experientes quanto as citadas até aqui. Tais dragões de porte mediano eram Sea Smoke, uma criatura de cor cinzenta pálida que foi controlada por Lyonor e Adan Velaryon, lutando em embates como a Segunda Batalha de Tubbanton, onde enfrentou Vermithor sem se acovardar. Ainda assim, a Fúria Bronze era uma criatura muito maior e foi capaz de matar Sea Smoke arrancando fora sua cabeça com os dentes. Sunfire, o Dourado, a criatura controlada por Aegon II, o líder dos Verdes. Seu apelido provinha naturalmente do dourado de suas escamas, com Sunfire sendo considerado como uma das criaturas mais espetaculares de se contemplar, ao ponto de o dragão de 3 cabeças de Targaryen usado pela facção de Aegon ter sido pintado em um tom que remete ao dourado em homenagem a Sunfire. O dragão lutou em embates como a Batalha sobre o Ninho da Gralha, onde foi severamente ferido e teve metade de uma das suas asas arrancada fora. Como a criatura não conseguia voar e não podia ser movida para a capital por ser demasiado pesada, Sir Criston Cole destacou homens para guardarem o dragão, para lhe darem tempo suficiente para se curar. Isso durou até que as forças de Lord Wallace Mutton, agindo em nome dos negros, chegassem ao local, com o Lorde enviando homens para tentarem matar Sunfire. O dragão revidou o ataque com sua cauda e seu fogo, e depois que a batalha terminou, ele simplesmente desapareceu, tendo tido tempo para curar seu membro parcialmente arrancado, ainda que a asa tenha se reestabelecido em um ângulo estranho. Ele eventualmente retornou à Pedra do Dragão, onde se reencontrou com Aegon e participou de mais alguns embates, mas depois de ser ferido novamente, o dragão chegou a um ponto crítico no qual até mesmo se recusava a comer, definhando até morrer pelos seus ferimentos em 130. Tessarion, a Rainha Azul, outro dragão de visão resplandecente com escamas azuis profundas que remetiam a um céu profundo. Foi a criatura montada pelo príncipe Daeron, o Ousado, em favor da facção verde, com o qual participou de embates como a Segunda Batalha de Tumbleton, onde o príncipe veio a falecer e Tessarion foi forçada a lutar sozinha contra Adan Velaryon e Sea Smoke. Depois de sua luta contra Sea Smoke e Vermithor, na qual os outros dragões morreram, Tessarion ainda sobreviveu durante algum tempo no chão, tentando tomar os céus por 3 vezes antes de finalmente sucumbir também. Vermax, a criatura conduzida pelo príncipe Jacaerys Velaryon, um dos filhos de Rhaenyra, lutando em favor dos negros. A principal função da dupla durante a dança consistiu em missões de mensagem, com o príncipe tratando em nome de sua mãe com Lady Arryn, Lord Manderly e Lord Stark. Disse até mesmo que Vermax poderia ter deixado um certo número de ovos postos em algum lugar dentro das criptas sob Winterfell, de acordo com o relato do bobo da corte Cogumelo, embora essa história seja tomada como provavelmente falsa dentro da cidadela. Vermax e Jacaerys participaram juntos da Batalha da Goela, na Baía da Água Negra, onde voaram demasiado baixo e acabaram por cair nas águas do mar. Não se sabe se foi exatamente isso que ceifou suas vidas, mas sabe-se que tanto a criatura quanto o príncipe faleceram naquele dia. Arrax, que foi a criatura montada pelo irmão de Jacaerys, o príncipe Lucerys Velaryon. Durante o início da dança, era uma criatura grande o bastante para ser montada e conduzida ao combate, embora ainda estivesse em crescimento, sendo ao menos 5 vezes menor do que Vhagar. Ambos tiveram um trágico destino após uma parada em Ponta Tempestade, quando cruzaram com o príncipe Aemond e Vhagar, sendo então caçados e mortos nos céus por sobre a Baía dos Naufrágios, caindo para suas mortes nas águas frias e tempestuosas da região. De fato, a cabeça e o pescoço de Arrax deram a costa por sobre a fortaleza Baratheon cerca de 3 dias após sua morte, junto ao cadáver do príncipe Lucerys. Tyraxis, a criatura unida ao mais jovem dos filhos de Rhaenyra com Lyonor Velaryon, príncipe Joffrey. À época do início da dança, Tyraxis era menor do que Arrax ou Vermax, apenas recentemente capaz de voar longas distâncias como um montador, e ainda não maduro o suficiente para ir à batalha.
Por isso, a rainha por diversas vezes proibiu Joffrey de participar dos combates, embora o príncipe se mostrasse ansioso por ajudar, ainda que ambos tenham voado desde Pedra do Dragão até o vale, transportando a prima do príncipe, Rhaena de Pentos. Mais tarde, o dragão retornou ao seu covil, incendiando cada assassino em potencial que o perseguia até cobrir a entrada de seu esconderijo com cadáveres carbonizados. Ainda assim, a turba que o perseguia entrou através de uma abertura traseira, e depois que Tyraxes ficou enrolado em suas próprias correntes, ao se virar para enfrentá-los, ele se tornou um alvo fácil, sendo morto pelos revoltosos. Moondancer, também conhecido por alguns como Baila-Lua, uma criatura esguia de escamas de um verde claro, clamada pela princesa Billa Targaryen. Era uma criatura bastante rápida, tanto nos céus quanto em solo, e pelos idos de 130 após a conquista, já era forte o suficiente para levar a princesa em suas costas, mas não o suficiente para ir ao combate. Por isso, ambas permaneceram em Pedra do Dragão durante o decorrer da guerra, e quando os verdes capturaram a fortaleza insular, Moondancer foi capaz de evitar a captura pelos inimigos, apenas para encarar Sunfyre montado por Aegon II em pessoa por sobre o Monte Dragão. Sendo mais rápida, Moondancer foi capaz de evitar os ataques do ferido Sunfyre, até que uma lufada de chamas atingiu seus olhos, cegando-a, fazendo com que ambas caíssem ao solo, quando a criatura de Billa investiu contra o inimigo. Uma vez em solo, ela não foi mais capaz de fazer frente à força e ao tamanho do outro dragão, e Moondancer acabou morta por Sunfyre no decorrer da luta. Sua carcaça acabou sendo devorada pelo dragão maior, mas ainda assim, os ferimentos que Moondancer infligiu à criatura de Aegon a levariam eventualmente à morte, antes do final daquele ano. Existiam ainda outros 3 dragões controlados pelos Targaryen que eram muito jovens e pequenos para serem montados durante a dança: Stormcloud, Morholl e Shrikos. Stormcloud foi enviado para Pentos juntamente com o príncipe Aegon, mas ambos foram emboscados na goela por uma frota sob a bandeira das 3 filhas, e precisaram fugir às pressas voando até Pedra do Dragão, no primeiro voo desajeitado da jovem besta. Ambos conseguiram chegar cambaleantes à fortaleza insular, com o dragão terrivelmente fraco devido às diversas flechas que acertaram suas entranhas e ao dardo de escorpião alojado em seu pescoço, e veio a falecer menos de 1 hora depois de pousar. Morholl se ligou à princesa de Hira, mas nunca chegou a ser montado. Ele morreu durante o assalto ao Fosso dos Dragões, embora ainda tenha oferecido luta e violência aos seus algozes antes do fim, matando um número não estabelecido de atacantes. Mantido firmemente preso por enormes correntes, Morholl faleceu quando um homem montado, empunhando uma pesada lança, avançou contra si, implacável, mesmo através de suas chamas, golpeando-o mesmo enquanto o fogo de Morholl derretia as placas de aço que protegiam seu corpo, se mesclando a carne abaixo. Tal homem ficaria conhecido posteriormente como o Cavaleiro Flamejante, devido a este episódio. E finalmente, Shrikos era um dragão fêmea vinculado ao príncipe Jaehaerys, também jamais montada. Ela também faleceu durante o assalto ao fosso, enquanto presa por pesadas correntes, matando diversos atacantes antes de ser morta por um personagem conhecido como Robb, o Cortador, que pulou por sobre seu pescoço e cravou um pesado machado de lenhador em seu crânio, enquanto a criatura rosnava e se retorcia, tentando afastar e atacar o algoz. Robb cravou o machado na cabeça de Shrikos por 7 vezes, e a cada golpe gritava alto o nome de um dos 7 aspectos de Deus, com o golpe correspondente ao estranho sendo aquele que penetrou seu crânio e esmagou seu cérebro. Existiam ainda outras 3 criaturas que eram tidas como ferais, selvagens, estacionadas em Pedra do Dragão, que nunca haviam sido clamadas por ninguém e viviam em covis no entorno do Monte Dragão. Eram elas: o Fantasma Cinzento, que vivia em um covil na porção leste do monte, e era assim chamado por conta do fato de ser uma criatura esguia e reservada, que evitava os humanos a todo custo e preferia se alimentar de peixes das águas do entorno a se arriscar nas caçadas, de modo que os habitantes da ilha raramente conseguiam sequer um vislumbre do dragão. Durante a dança, alguns homens tentaram localizar Fantasma Cinzento para clamá-lo para si, mas não foram capazes de localizá-lo, e a criatura permaneceu na ilha até ser morta e parcialmente devorada por Sunfyre, após seu retorno ao seu covil. Ladrão de ovelhas, assim chamado por seu gosto particular por este tipo de animal, o que o tornava um verdadeiro pesadelo para os pastores da região. A criatura vivia em um covil na parte traseira do monte, mas era conhecida por caçar desde Deriva Maca até a ponta do gancho de Massey, no continente. Era descrito como tendo uma coloração marrom-lama e não era violento com os humanos, a menos que fosse provocado, sendo um perigo real apenas para suas ovelhas e para os cães pastores, alguns dos quais ele chegou a devorar, embora nunca tenha sequer ferido um pastor.
No entanto, com o início da dança, quando humanos foram atrás dele tentando clamá-lo, ele se mostrou mais mortífero do que todas as outras criaturas não clamadas da ilha, matando diversos candidatos a senhores e incendiando parte do corpo de Allen de Casco, o futuro Lord Allen Velaryon, quando este tentou sua sorte. Contudo, a criatura foi eventualmente clamada por uma outra semente do dragão, uma garota de pele amarronzada de nome Urtigas, que mais tarde se tornaria uma companhia constante do príncipe Daemon Targaryen. Ela, Daemon e suas criaturas passaram um bom tempo nas terras fluviais, dando caça ao príncipe Aemond e a Vhagar, antes de partirem para a Lagoa da Donzela, onde Urtigas descobriu que havia sido declarada como uma traidora por Rhaenyra e precisou fugir por sua vida, montada em ladrão de ovelhas. Os dois foram vistos pela última vez voando por sobre a Baía dos Caranguejos, e nada se ouviu a seu respeito até o ano de 134, após o fim da guerra, quando os homens de Sir Robert Rowan encontraram o dragão e uma Urtigas em farrapos dentro de uma caverna no Vale de Arryn. Na luta subsequente, diversos homens foram mortos ou feridos pela fera, e ele e Urtigas fugiram novamente, se embrenhando ainda mais entre as montanhas da Lua. Nunca mais se ouviu falar a respeito de Urtigas ou sobre ladrão de ovelhas, mas histórias contadas pelo clã dos Cães Pintados dão conta de que uma bruxa de fogo habitava o alto das montanhas, para a qual enviavam regularmente homens jovens com oferendas, e que em troca eram testados pelo seu fogo, para provar sua masculinidade. Acredita-se na cidadela que tal bruxa de fogo fosse Urtigas, que teria passado a viver isolada nas montanhas, sobrevivendo das oferendas levadas pelos homens dos clãs e passando o resto de seus dias em liberdade. Não se sabe quando o ladrão de ovelhas morreu, e nem como, mas presume-se que tenha sido entre as montanhas também. E finalmente, o Canibal, o último dos dragões ferais da ilha, assim conhecido por razões bastante evidentes. Ele se tornou conhecido por devorar partes de dragões mortos, dragões filhotes e ovos de dragão, sem nenhuma consideração por seus pares. Suas escamas eram negras como carvão, dando a ele um ar ainda mais intimidante, e ele era também o maior e mais velho dentre todas as 3 criaturas selvagens na ilha, embora não se saiba exatamente qual seria sua idade. É possível que ele tenha eclodido de seu ovo ainda antes do início do reinado do Velho Rei, com alguns camponeses locais clamando que ele já viveria na ilha antes mesmo da chegada dos Targaryen ao local, em 114 antes da conquista, tornando-o não apenas uma das criaturas mais antigas de que se teria notícia, como também um dragão completamente desvinculado aos Targaryen, algo sem precedentes em Westeros. Ele vivia em um covil na parte traseira do monte, e dizia-se que sua entrada estava quase bloqueada pelas pilhas de ossos enegrecidos de homens que haviam tentado clamá-lo, antes mesmo do início da dança, tamanha era sua ferocidade. Acredita-se que tenha sido o Canibal o responsável por assassinar o Fantasma Cinzento, levando-se em conta que seu cadáver fora encontrado parcialmente devorado na base do monte, mas essa história jamais pôde ser verificada. Canibal nunca chegou a ser clamado por ninguém, nem mesmo durante a dança, permanecendo em seu covil na ilha, de modo que foi uma das 4 criaturas a sobreviverem até o fim da guerra, após o que ele simplesmente desapareceu, sem que seu paradeiro jamais tenha sido descoberto. Alguns dizem que, no ano 132, com a morte de Lord Corlys, o Canibal foi visto no céu sobre seu funeral no mar, supostamente saudando o grande Lorde falecido, mas tal história é tratada com ceticismo na cidadela, sendo na visão dos mestres apenas um embelezamento posterior da realidade. Por fim, para além dos 3 dragões que haviam sobrevivido às lutas, Ladrão de Ovelhas, Canibal e Asa Prata, uma última criatura também viveu para ver o fim do conflito, por ter nascido durante sua decorrência. O jovem dragão Manhã, que pertencia à princesa Rhaena e possuía escamas de um rosa pálido, com chifres negros. Já no ano 135 após a conquista, Manhã era grande o bastante para ser montado pela princesa, sendo então a última criatura ainda controlada pela Casa Real, e tendo portanto um status muito valioso. No entanto, enquanto o povo comum ficava extasiado com a visão de Manhã, o irmão de Rhaena, o rei Aegon III, ficava pálido como um fantasma sempre que ele se encontrava por perto, tendo um profundo pavor de dragões por conta dos acontecimentos da dança. Sendo assim, Manhã apenas voou para dentro da Fortaleza Vermelha uma única vez, e ele e a princesa foram prontamente expulsos pelo rei, que se recusou até mesmo a vê-los, fazendo com que Rhaena levasse Manhã voando até Pedra do Dragão, onde ela acreditava que ambos seriam mais bem-vindos.
Pouco e ainda menos é conhecido sobre a vida do dragão para além disso, e pelos idos de 153 após a conquista, Manhã já havia falecido, colocando um fim aos dragões controlados pela casa Targaryen e, portanto, a uma boa parte de seu poder, iniciando um longo processo de decadência que culminaria, pouco mais de um século mais tarde, com a queda do último rei da dinastia, durante a rebelião de Robert, encerrando mais de 280 anos de governo Targaryen por sobre os Sete Reinos. E assim as coisas permaneceriam, até que uma jovem e corajosa princesa descendente do sangue de Aegon trouxesse a magia, o fogo e o sangue de volta ao mundo, ao final do terceiro século passado após a conquista.